Oi, pessoal de Gaspar e região, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com uma super convidada, a Camila, psicóloga. E a pedidos, a gente está com um tema muito importante. Meu filho tem 5 anos e fala igual um bebê. E aí, Camila, que dicas você tem para os nossos pais? Então, Mari, é um quadro até que bem comum, né? Tem acontecido bastante, tem levado bastante casais, famílias para o nosso consultório. E o que acontece? É importante pontuar que a criança ela vem ao mundo sem um conhecimento, né? Ela vem já com as suas predisposições, com a sua personalidade já ali, né? Meio que fixada. Mas as relações, a forma de se comunicar, ela constrói ao longo da vida. Então, desde o início ali da comunicação, ela já vai estabelecendo como se comunicar com o mundo. E aí vale lembrar que a comunicação, né, não é só verbal, é através de gestos também, de sons. Todo som é comunicação. E toda expressão é comunicação, né? Então, ela se constrói nas relações, na forma como ela apresenta esse comportamento e como os pais reagem a esse comportamento. Então, uma fala infantilizada, ela merece muita atenção para a questão da fala também, com certeza, mas todo esse comportamento envolvido, né? Tudo que está em jogo ali, vamos dizer. Por quê? Se ela apresenta uma fala um pouco... O que é o infantilizado, na verdade, né? É fora do padrão para aquela idade, né? Com 5 anos era para estar fazendo tal tipo de comunicação, para estar apresentando por exemplo, tal comportamento. usa muito diminutivos, né? Parquinho, pãozinho, minha mamãezinha, né? E às vezes não é só a fala, é todo o comportamento da criança, né? Perfeito. Porque não existe um fato isolado, né? Não é a fala, não é algo extra da criança. É tudo englobado. Comportamento, fala, ação, né? Diante das situações. Então, essa criança aprendeu a falar assim em algum lugar. Ela ouve isso, ela se constrói a partir daquilo que ela presencia. Então, se você fala corretamente com a criança, ela aprende a falar mais próximo do correto possível, né? Se não está apresentando isso, é importante uma avaliação, com certeza. Mas, basicamente, assim, para te dar essa resposta, a criança se constrói no que ela vê, com o que ela interage, que são os pais, os cuidadores, na creche, enfim, com todo esse círculo social. E aí entra também a preocupação da questão da tela, né, com o celular, com desenhos. Que desenho que essa criança está vendo? Se a criança assiste muito desenho com animais, por exemplo, ela vai começar a imitar o gatinho, vai começar a imitar o cachorrinho. Personagens também, Exatamente. Ela vai reproduzir o que ela tiver acesso. Basicamente isso, vamos dizer assim. Ela não vai oferecer nada que ela não tenha recebido. Tanto de comportamento, tanto de fala. E aí entra a questão da avaliação, da intervenção, né? Da importância disso. Queria te perguntar, por exemplo, né? O casal tem um filho, nasce um bebê. Também é comum essa queixa no consultório após o nascimento do irmãozinho? Sim, também. E aí entra também um ponto muito importante. E, na verdade, essa temática é incrível. Assim, vale muito, né? Bem interessante. A criança vai ter duas situações. Ou ela aprende isso desde sempre, vamos dizer assim, a forma dos pais se comunicarem com ela, a forma dos avós comunicarem, que às vezes é mais comum. Os avós, né? Tudo no diminutivo, tudo achando que a fala é uma forma de demonstrar o carinho, que na verdade existe tantas outras formas, né? Mas, enfim, essa forma, então, que ela aprendeu e ela reproduz isso, é uma opção. E a outra opção ela fala certinho, ela tem uma comunicação boa e, de repente, ela começa a ter comportamentos mais infantis ou começa a falar no diminutivo. E aí entra essa situação. Por exemplo, tem um bebê e ela quer disputar esse espaço. E ela sabe que o outro espaço é do bebê. Então, ela vai começar a imitar esse bebê. Que é falar mais dengozinha, que é pedir mais colo. Às vezes volta a usar chupeta. Né? Tem todas essas questões. Sim, eu já recebi casos em que a criança precisa voltar a usar fralda. Ela já desfraldou, como ela observa que o bebê volta a usar fralda, os pais às vezes precisam colocar a fralda e fazer o desfralde novamente, né? Por conta
dessa chegada do irmãozinho. Uhum, sim, é um ponto também bem interessante que não é positivo de modo algum esse regresso para a criança, né? Então, tem a necessidade, mas não de voltar à fralda. É a necessidade de uma atenção, não de voltar ao uso da fralda. E você acha que a pandemia contribuiu para esse tipo de comportamento que tem aparecido tanto no nosso consultório? Sim, sim. A pandemia, ela despertou muitas questões, né, que já existiam, mas que ficaram mais presentes e mais intensas. Aí, tanto no mau comportamento, vamos dizer assim, das crianças, que é essa regressão, né, esse comportamento mais infantilizado, de estar mais dentro de um ambiente, de estar dentro de um ambiente só de casa, muitas vezes, de não ter essa interação social, de não ter esse externo, e acaba ficando na relação ali familiar, que nem sempre é a mais positiva, vamos dizer assim, né? Que os pais já estão cansados, já estão estressados de estar só em casa também, às vezes precisa trabalhar e não tem como, e isso vai gerando todo um desgaste psicológico, né, e mental. Afeta a família e vai afetando inteira, né? tudo. Uhum. Só voltando num ponto ali também, Mari, que a gente entrou, aconteceu uma situação com a gente de creche, que a nossa filha estava indo na creche e teve contato com uma menina um pouco mais novinha. E essa menina conversava de forma mais infantilizada, na verdade só com expressões, não com a fala de fato, não com palavras, né? E ela chegou em casa reproduzindo esse comportamento. Aí a gente achou interessante, né? Vamos conversar na creche para ver o que está acontecendo, porque provavelmente é lá. Porque ela tem uma verbalização bem, bem boa. Então, é importante os pais observarem se algo mudou na rotina da criança. Às vezes, pode nem ser dentro de casa. Pode ser algo externo, algum acontecimento. Sim. A criança, ela vai expressar o que ela está vivendo. Então, teve uma mudança de comportamento? Dá uma atençãozinha que significa alguma coisa. E a forma como os pais vão reagir a essa mudança é o que vai firmar. Porque pode ser um comportamento que, no nosso caso, ele surgiu, né, ele apareceu, mas que, diante do nosso comportamento, ele foi extinto. Então, ele não continuou. E para os pais que, nesse momento, estão identificando esse comportamento nos filhos, o que eles devem fazer? Quem eles devem procurar? Qual dica que você dá para esses pais? É importante uma avaliação, né? Eu indicaria, diante desse contexto, com a psicóloga, né? Caso que a gente pode estar fazendo ali na Barbieri. Fazer esse diagnóstico, essa avaliação inicial da criança, primeiramente, né? Do que é essa infantilização, se é só na fala, se é no comportamento, se é diante da interação social, e também em conjunto da família, desses cuidadores, para ver a fonte dessa questão, né? Se é uma questão de interação ali realmente, se é uma questão, e aí de fala da criança, havendo a necessidade de estar encaminhando. Por exemplo, eu faço uma avaliação, né, da criança e da família. Se eu não identifico nenhuma questão psicológica que seja a origem disso, tá fazendo um encaminhamento, por exemplo, para fono. Então, tem alguns pacientes que chegam pra gente com a língua mais flácida, porque usou bico muito tempo, usou uma madeira por muito tempo. Então, ele acaba falando assim, né? Com a língua na frente da boca, trazendo esse comportamento mais infantilizado. Então, isso a gente trabalha lá na terapia fonoaudiológica. Às vezes, a musculatura da criança também é flácida. A criança não come carne, não come arroz, não come fruta com casca. Então, a falta de estímulo nessa musculatura vai deixando ela mais flácida. Então, imagina, né? Bochechas flácidas, língua para fora, e a criança falando assim, né? Então, isso a gente consegue adequar lá na terapia fonoaudiológica. Queria que você deixasse teu contato, os locais onde você trabalha, né? Para quem estiver nos assistindo, puder entrar em contato com você. Posso só fazer uma pontuação antes, Claro. Mari, desse tratamento, né? Então, é importante fazer a intervenção com a criança, quando constatado, né? Essa necessidade da psicoterapia e também da orientação de pais, que é um contraponto disso, né? Porque a partir do momento que é identificada essa questão na interação, por exemplo, é preciso trabalhar com a criança, mas é também preciso trabalhar a origem disso, que é a relação familiar.
né, para dar continuidade nesse tratamento, né, continuidade a partir adiante da clínica, né, porque fica 1 hora ali com a gente na terapia, mas fica todo o restante do tempo em casa com os pais. Então, também está realizando esses ajustes na família. Também, né? Escola também. É todo esse contexto, né? Eu sempre falo que o trabalho com a criança, não existe trabalho de psicólogo, de profissional para criança. É com toda a rede da criança. Porque senão ele não tem continuidade. Ele acaba ali naquela 1 hora e é finalizado, né? Legal. Então, eu atendo em Gaspar, aqui na Barbieri, né? Em Ilhota também e em Itajaí. Eu sou psicóloga e meu esposo também é psicólogo, o Eduardo. Nós temos uma clínica voltada para casais, para pais, para orientação familiar, né? Que é a Atitude Religare. E fico à disposição para qualquer dúvida também, se quiser mandar para a gente, né, Mari? A gente está respondendo, está fazendo mais esses encontros. E contato é 47-999-142496. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, agradeço. Também quero deixar para vocês o nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pensar em algum tema para a gente estar trazendo, ou algum profissional, manda lá no nosso Instagram. Obrigado. E agora com vocês, as dicas da Mari. E hoje, com as dicas da Mari, eu trouxe alguns acessórios para vocês estimularem o filho de vocês, para ele aprender a usar a boca, dar função para a boca. Por exemplo, pegar um canudinho e um pote com água, fazer bolinhas. Você pode mudar os canudinhos, tem esse outro modelo. Você também pode colocar glitter ou cola glitter, ou também colocar gelatina e dar uma cor, por exemplo. Você também pode usar esse canudinho na hora do banho, levar junto na banheira e ensinar a criança a usá-lo. Também podemos usar apito. Também podemos usar esse potinho simples de plástico com bolinhas de isopor e um pequeno véu. Pá! Bah! Acaba sendo um estímulo visual para a criança. Você também pode usar bolinha de sabão, que tem em qualquer lojinha para comprar. Olha que divertido. Você também pode usar aquelas franjas de bala que se usava muito nas festas de aniversário. Fica muito visual para a criança. Essas são as dicas da Mari de hoje.